Aqui nós temos o nosso livro, apresentar aqui o livro de matemática da sétima série, que hoje é o 8º ano, do nosso querido professor Enio Silveira, um dos autores de matemática mais conceituado, né, entre os matemáticos cearenses, junto com o professor Cláudio Marques, que escreveu esse livro, nessa coleção com tanta dedicação e profundidade. Aqui nós temos o livro em si, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário, né, desse livro. Observem, né, o sumário bem completo, praticamente não falta nenhum conteúdo completo, diferente de muitos livros hoje que vêm muito resumidos. Esse livro ele mostra sua completude em todos os conteúdos. Que na unidade 1 ele vai começar com os números reais, o conjunto dos números reais. Aí ele vai fazer toda uma revisão dos números naturais, os números inteiros e, os racionais que, representação decimal dos números racionais, representação do número decimal na forma fracionária, números irracionais, números reais, a reta real, números opostos ou simétricos, módulo ou valor absoluto, comparação de números reais e operação em reais. Aí aqui na unidade 2, ele vai mostrar potenciação e radiciação de números reais. Aí vai mostrar a potenciação, as propriedades, a radiciação, raiz quadrada exata e a raiz quadrada aproximada. Aqui na unidade 3, ele já vai começar com a álgebra, os cálculos algébricos, o estudo dos monômios. Aqui ele já vai iniciar parte da álgebra em si. Aí vai ver as expressões algébricas ou literais, o valor numérico, monômio ou termo algébrico, monômios semelhantes, grau de um monômio, adição algébrica de monômios, a multiplicação de monômio, divisão de monômios, potenciação de monômio, raiz quadrada de um monômio. Aí vem o cálculo algébrico com os polinômios, aí vem grau de um polinômio, polinômio reduzido, polinômios com uma só variável, adição de polinômios, subtração de polinômios, multiplicação e divisão de polinômios. Observando aqui que ele não mostra apenas a divisão de polinômio por monômio, mas também a divisão de polinômio por binômio e polinômio por polinômio, ou seja, mostra um conteúdo assim, bem completo em relação a essa parte da álgebra. Os produtos notáveis, aí vem aqui, produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença de dois termos, cubo da soma de dois termos, cubo da diferença de dois termos e outros produtos notáveis. Aqui também traz outros produtos notáveis além desses principais que nós temos aí. Ele vai mais avante. A fatoração, aqui ele mostra fator comum em evidência, todos os casos de fatoração. Por agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito, trinômio do segundo grau, soma ou diferença de cubos, casos combinados de fatoração, fatoração por artifício. Que ele mostra tudo em relação a essa questão da fatoração. Aqui, na próxima unidade, ele vai mostrar o máximo divisor comum e o mínimo comum de números naturais, MDC e MMC de monômios, MDC e MMC de polinômios. Ele aprofunda bem essa parte. Aí aqui ele ainda aprofunda bem a parte da álgebra, entrando nas frações algébricas, onde vai mostrar simplificação, redução ao mesmo denominador, adição e subtração de frações algébricas, multiplicação, divisão e potenciação. Aí vem as equações fracionárias, conjunto universo de uma equação fracionária e a resolução de equações fracionárias. Na unidade 10, vem as equações literais, a resolução de equações literais,
na unidade 11, o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, aí ele mostra adição, pelo método da adição, solução de um sistema de equações pelo método da substituição, pelo método da adição e sistema de equações fracionárias. Na unidade 12, aí ele vai mostrar a determinação gráfica da solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Aí a solução gráfica, mostrando como representar esse sistema de equações num plano cartesiano, né? Aí vem a unidade 13, problemas do primeiro grau com duas variáveis. Aqui vem várias situações, problemas, envolvendo sistema de equações ou equações, né, do primeiro e sistema de equações do primeiro grau. Aí aqui inicia a parte da geometria em si, a parte onde eles aprofundam a parte da geometria, onde ele vai abordar ponto reto e plano, semi-reta, segmento de reta, segmentos congruentes, mediatriz de um segmento, posições relativas de duas retas de um plano, figuras geométricas. Aqui no estudo dos ângulos, ele vai mostrar medida de um ângulo, ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes, bissetriz de um ângulo, ângulo reto, agudo e obtuso, ângulos complementares, suplementares, ângulos opostos pelo vértice e as propriedades dos ângulos. Aí aqui nas próximas unidades, nós vamos ter aqui na unidade 16 os postulados e teoremas, que vamos ter os conceitos primitivos, os postulados e os axiomas, os teoremas e o teorema recíproco. Aqui vamos ter as retas paralelas, que são retas paralelas, ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, propriedade fundamental do paralelismo, ângulos alternos e ângulos colaterais e outras propriedades das retas paralelas. Aqui vamos entrar na seção dos triângulos, onde vamos ver aí as definições, os elementos, classificação, as sevianas notáveis, a congruência de triângulos, os casos de congruência, as relações de desigualdade entre lados e ângulos, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, triângulo isósceles com suas propriedades, os triângulos retângulos também com suas propriedades, e a construção de triângulos. Os quadriláteros, vamos ver aí os elementos, soma das medidas dos ângulos internos dos quadriláteros convexos, os quadriláteros notáveis, as propriedades dos paralelogramos e as outras propriedades. Aí os polígonos, linha poligonal e polígonos, polígono convexo e côncavo, elementos do polígono, classificação dos polígonos, diagonais de um polígono, soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, soma das medidas dos ângulos externos de um polígono, medida do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono regular e ângulo central. Aí aqui a gente vai adentrar no estudo da circunferência e círculo. Aí aqui ele vai abordar a circunferência, corda e diâmetro, posição de um ponto em relação a uma circunferência, círculo, posição de uma reta em relação a uma circunferência, posições relativas de duas circunferências, segmentos tangentes, arcos, ângulo central, ângulo inscrito, arco capaz, ângulo de segmento e ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Então, observem que ele mostra toda a geometria praticamente dentro desse conteúdo aqui desse livro da 7ª série, que é hoje o 8º ano do nosso Enio Silveira, nosso livro do Enio Silveira. E, da mesma forma, mostrando também questões onde eles abordam tanto a parte dos conteúdos mais avançados, né, amarelo, os exercícios de fixação, e os mais avançados com tarefa,
e sempre acompanhando os desafios, ok?